Você sabe definir religião e sistema de crenças religiosas? Você sabe definir? E uma seita? Conhece a definição disso? Bom, se você conhece essas definições, você sabe exatamente o que separa essas coisas. Logo, essa série de vídeos aqui não é para você, mas para todo aquele que entende ou acredita que religião, sistema de crenças religiosas e seitas são a mesma coisa. Vem comigo. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromila Jana Ifa Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromila Direloni. Uma outra série de vídeos aqui no canal, eu apresentei para você o conceito dos pilares do conhecimento humano. Tá? São 4 pilares, mais a filosofia. Tá? A saber, a religião, a política, as artes e as ciências. Tá? Mais a filosofia, que aparece como um abalizador natural dessas 4 áreas, por uma tendência natural, tá? Observada na palma da mão, que você nota, tá? Que elas não conseguem interagir bem entre elas. Tá? Não à toa, o conflito mais iminente, né? E por muito, e que perdura já por muito tempo e vai seguir, né? Nesse caminho por mais tempo, é o conflito entre religião e ciência. Tá? É a filosofia quem acaba fazendo as conexões, né, entre uma área e outra e apresentando ali, no mínimo, 2 propostas norteadas pelo bom senso. Tá? Esse processo ele funciona dessa maneira, tá? Para todas as áreas e a filosofia. O que ninguém fala ou percebe sobre religião é que religião, tá, primeiro, não aceita plural. Tá? É um termo que não aceita plural. Logo, essa ideia de religiões, tá, isso é uma aculturação assim em nível mundial. Tá? Isso tem um porquê, lógico, evidente. Tá? E a síntese desse porquê tem a ver, né, com indivíduos, né, que acreditam, né, que observaram, né, alguns aspectos comuns, né, a todo mundo ou universais, podem se autoproclamar, tá, ou se declarar a religião do mundo. Tá? Isso é complicado, tá? Porque o efeito, né, imediato disso, né, é o indivíduo que está na outra parte do mundo, tá? E que também observou questões universais, ou seja, comuns a todo mundo, né, e que se sente nesse mesmo direito. Né? E aí você começa o conflito de religiões. Tá? O fato da religião não aceitar plural, né, é que, se você observar, né, eu falo primeiro de 4 pilares. Tá? Isso é um arranjo que tem por finalidade facilitar o conhecimento.
né? Facilitar a apreensão, né, do princípio, né? Mas, na verdade, isso está mais para uma pirâmide, tá, do que outra coisa. Tá? Porque se a religião é o primeiro pilar do conhecimento, ela reúne dentro dela, né, todo tipo de informação que há. Tá? E isso é flagrante. Você pode pegar qualquer tipo de religião primitiva e elas vão estar sempre falando coisas semelhantes, muito semelhantes, né? Comuns a todo mundo. Tá? E de todos os outros pilares, né? Pode não estar claro ali uma questão política, pode não estar claro ali uma questão artística, pode não estar claro ali uma questão científica, tá? Mas o princípio está ali, na religião, né? Então a religião é a base, tá, dessa pirâmide, onde desdobramentos, tá, vão acontecendo, né? Religião, né, ou o termo religare, ele traz consigo, ele carrega consigo, né, essencialmente a ideia de relacionamentos. Tá? Ou seja, se a ideia é religar, né, é porque algo estava desconexo, tá? Estava desconectado, né, e precisou conectar. Relacionamentos é isso, né? Isso é relacionamento. Tá passando ali uma pessoa correndo ali agora, eu não conheço, né? Eu não tenho relacionamento com ela. Tá? A partir do momento que eu estabeleço um relacionamento com essa pessoa, né, eu estou me ligando a ela. Tá? Então a ideia de religião tem a ver com isso, né? Relacionamentos, essencialmente. Tá? E relacionamentos com os semelhantes, né, como você vai ver mais adiante. Tá? Eu vou interpretar aqui, né, uma premissa dos hebreus, né, passada para os judeus, passada para os cristãos, passada para os católicos e suas dissidências, né, que parece que essa galera não entendeu isso até hoje. Tá? E foi Ifá quem trouxe esse esclarecimento para mim, e eu vou interpretar isso para vocês, e você vai ver que isso faz todo o sentido do mundo. Tá? Só que eles entenderam isso tudo errado. E continuam entendendo até hoje. Tá? Então, voltando lá aos relacionamentos. Né? Então, se a religião é a camada fundamental, né, e essencialmente o primeiro desdobramento dela vai ter a ver com essa história dos relacionamentos. Né? E esse primeiro desdobramento se chama política. Tá? Política, né, é um outro termo que expressa assim, em exatidão, a ideia de relacionamentos. Né? É como se fosse a política, como se fosse a materialização, né, da essência, né, daquilo que essencialmente a religião trata. Né? A religião trata essencialmente de relacionamentos. Né? Vamos materializar isso? O nome disso é política. Tá? Política é isso. Né? E esquece política partidária aqui. Né? A política partidária está até dentro do contexto. Tá? Mas isso é até mal visto, tá? Que foi aculturado também, é até mal visto, tá? Por um dos homens mais eminentes da história, né? O grego Aristóteles, né? Onde ele declara que a política partidária é a política dos idiotas. Né? Idiota, do grego idios, é aquele que só olha para o próprio umbigo. Né? Ele está falando de egoísmo aí. Tá? Então, política partidária, bom, encosta isso aí por enquanto. Tá? Então, essa política, ou a grande política, tá, é a materialização dessa ideia de relacionamentos. Tá? Ato seguido, você tem ali a ideia das artes. Tá? As artes é uma outra coisa também muito mal entendida. Tá? Porque quando se fala de artes, o cara pensa em dança, em música, em cinema, em pintura, em teatro, só que ele não consegue observar, né, que as artes ela materializa aquilo que nos separa dos demais reinos. Tá? Ou seja, o reino animal, vegetal e mineral. Como é que as artes fazem isso? Né? As artes materializam, tá, a ideia de imaginação. Tá? O que separa
à humanidade dos demais reinos é a sua capacidade imaginativa, a sua capacidade de previsão. Tá? Isso nos separa dos demais reinos. Tá? Então, o poder da arte, né, ou a força da arte, né, ou a importância de entender o significado das artes está aí. Não à toa, todo a forma de transmissão de conhecimento, seja oral, seja escrita, né, da religião, né, ela, via de regra, ela é expressada em poesia, né, poesia em prosa ou não, né, mas ela é expressada em poesia. Né. Eu tive que esclarecer isso para um cristão outro dia. Né. Eu falei, olha, quando você fala em versículo, né, verso, tá, aquilo que o versículo aquele lugar onde o versículo se encontra, né, aquilo é um poema, né? Só não é um poema de rima, mas é um poema em prosa. Tá? A literatura de Ifá é isso, poema em prosa. Seguindo, né? Por fim, né, e diretamente relacionado às artes, né, você tem as ciências, tá? A capacidade imaginativa, a capacidade de expressar essa imaginação, né, seja através da escrita literária ou cálculo, né, materializa essa ideia. Ou seja, o cientista, tá, ou esse conflito, né, que existe do cientista para com o religioso, né, é um processo até bem interessante do indivíduo, né, das ciências não entender, tá, que até ele chegar nesse lugar, tá, onde ele se acredita, né, onde ele declara, onde ele autodeclara, né, que as ciências, né, são o que há, tá, no que toca aos conhecimentos humanos, ele não conseguiu entender ainda que para ele chegar nesse lugar, tá, ele tem toda uma carga cultural que vem da religião, da política, das artes, né, é o que vai dar a base para ele, né, aprender a ler, aprender a escrever, né, entender as questões de cálculos, entender essa capacidade imaginativa, tá? Ainda que esse entendimento seja empírico, tá? Ou seja, o termo empírico eu penso que não seja nem muito adequado aqui não, que esse conhecimento seja latente, tá? Ele passa por todas essas fases até ingressar no ramo das ciências, né? Uma vez lá dentro do ramo das ciências, né, ele acredita que foi a ciência que deu tudo isso para ele. Tá? O cara não se ligou a ele, não percebeu isso. Né? E não foi as ciências que deu. A religião deu, a política deu, né? E as artes deram isso para ele. Tá? Bom, eu vou dar aqui para você aquela interpretação, né, que versa sobre religião, que mostra um processo, né, que precisa ser obedecido, né, a partir de uma premissa hebraica que vem até católicos e suas dissidências, e que não foi bem entendido. Tá? Depois disso, já para o próximo vídeo, né, eu vou tentar fazer isso em 2 vídeos apenas. Tá? Eu trago aí a definição, né, de sistema de crenças religiosas comparado à religião e seitas comparado a sistema de crenças religiosas, e a gente fecha a tampa. Tá? Vamos seguindo aí. No texto hebreu, existe lá a Gênesis, né, cuja autoria é dada a Melquisedeque. Esse texto, ele foi censurado umas partes. Tá? Se você pega uma Bíblia aí qualquer, que seja ela, até mesmo a Torá dos judeus, o texto já começa com "e Deus disse",
Tá? Só que antes de Deus disse, você tem uma série de questões ali, né? Até muito importantes, fundamentais. Tá? E que, sei lá, né? Eu não sei qual foi o motivo que essas pessoas lá dos hebreus, dos judeus, tiraram isso, enfim. A questão mais fundamental, tá? Que tem a ver, né, com o contexto aqui do que vai ser interpretado, diz o seguinte, né? Quando Elohim, né, o Deus lá dos hebreus, ou a perspectiva de Deus dos hebreus, faz a primeira criatura, tá? Ele dá 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tá? Esses 2 mandamentos, que envolvem 3 sujeitos, é dado a Lúcifer. E isso você só vai encontrar na literatura católica, cristã católica, né, e dissidente, né, lá no Sermão da Montanha, Jesus reproduzindo isso. Né? Ninguém pergunta de onde veio, né? Só vê que faz sentido, engole, entuba e vai. Tá? Mas a origem disso é lá atrás. Tá? O que isso significa? Tá? Eu já respondi, eu estou fazendo uma pergunta retórica agora. Eu já respondi isso. Né? Como é que é a interpretação disso? Eu tive que orientar um cristão a respeito disso. Né? Porque, via de regra, né, o cristão atual, né, o católico ou alguma de suas dissidências, ele acredita que, olha, né, Deus acima de tudo, né, e o resto a gente vê depois. Tá? O que ele não prestou atenção, né, na premissa lá da ordem, né, da orientação ou do conselho, né, dado por Elohim, né, a ideia de Deus universal do hebreu, é que isso tem uma sequência, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? 2 mandamentos, 3 indivíduos, tá? Ou seja, a ordem, ela vem de cima para baixo, né? A execução da ordem é de baixo para cima. Isso nos leva ao seguinte lugar, né? Numa fala atribuída a Jesus, onde ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ele usa o termo Pai, né? Originalmente não é isso, tá? Que não seja através dele. E quando você vai ver os exemplos de vida desse cara, desse avatar, desse personagem, né? Você observa que ele é um cara que ele está muito ligado ao semelhante. Né? Ele está ligado ao semelhante dele. Tudo dele, né, tem sempre a interação com alguém. Todos os ensinamentos desse cara tem sempre uma interação com alguém. Né? Ou seja, ele entendeu, né, não explicou, mas entendeu, né, que a ideia ou a via, né, para chegar a Deus é através do semelhante. Tá? Trazendo isso para a gente, tem um discurso muito comum dentro do candomblé, né, da Umbanda. Uma outra coisa que sempre me incomodou muito, mas, né, o conhecimento estava latente aqui. Né? Eu só não sabia transformar isso em palavras. Né? Hoje eu sei. Isso sempre me incomodou, essa fala. Né? Pais e mães de santos, babás de Umbanda, né, tem aí o discurso de que, olha, aqui eu cuido de orixá. Tá? Aqui eu cuido de santo. Tá? As pessoas, né, tipo assim, as pessoas são secundárias. Né? Você vê que é o mesmo princípio. Né? A mesma aculturação do cristão, católico ou dissidente, né, é a mesma aculturação que está aí nessa fala, dos pais e mães de santo. Né? Eles acreditam que estando bem com os deuses, estando bem com os orixás, né, que se dane o intermediário, a ponte, né, o semelhante. Tá? Eu cuido de orixá, né, como se o orixá dependesse do cuidado deles. Olha isso, olha a megalomania nisso. Tá? Quando na verdade, quem depende
de suporte, de auxílio, é o semelhante. Né? E aí você começa a entender a ideia do mais velho. Né? Mais velho não tem autoridade e força por causa de idade biológica, não. É por causa por entender coisas. Né? Entender coisas e instruir o mais novo. Essa é a ideia. Tá? E o que nos leva a uma outra aculturação, né? Que é a ideia do ebome, né? Acreditar que aquilo ali é algum tipo de sacerdócio. Né? Não é. Você se tornou, você alcançou a maioridade para dar suporte ao mais novo que está começando hoje. É só isso. Né? E isso aí é o fundamental, ou seja, você chega na história do semelhante. Né? Você chegou à maioridade, começa a dar suporte para o semelhante para você atingir, né, essa ideia de religião e essa ideia de Deus. Ou seja, e já deixando aqui a dica para o próximo vídeo, né, religião não tem a ver com uma série de doutrinas, né, que você tem que seguir aquilo cegamente. Tá? Religião não é matéria de fé. Isso é um engano.